Senhor Deus do universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Felizes os que habitam vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir, quais peregrinos. Felizes os que habitam vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso tempo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Felizes os que habitam vossa casa. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolheis entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e a serviço da palavra. A proposta agradou toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timo, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Palavra do Senhor. Ouçamos nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus vive. Abençoa, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra.
naquele tempo. Jesus respondeu a André e Filipe, dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à própria vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia da ordenação, eleição dos candidatos. A igreja local, por meio de Padre Frederico, reitor do nosso seminário, pede ao arcebispo que ordene diáconos estes servos. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos: Afonso Ferreira Guedes. Presente. Celso Fernando Alves. Presente. Ícaro Gonçalves de Oliveira. Presente. José Geraldo Ribeiro de Oliveira. Presente. Kennedy Mendes Alves. Presente. Reinaldo Cordeiro dos Santos. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Reverendíssimo Monsenhor Geraldo das Graças Borges, Vigário-Geral da Arquidiocese, Reverendíssimo Senhor Padre Frederico Martins e Silva, Reitor do Seminário Maior, Sagrado Coração de Jesus, minha saudação aos senhores pais, Senhor João Libério Guedes, Maria Aparecida Ferreira Guedes, Geraldo Magela Alves, Maria José Silva Alves, José Gonçalves dos Santos Filho, Tânia Aparecida de Oliveira, Geraldo Barbosa de Oliveira e Maria Isabel de Oliveira, Leda Aparecida Alves Miranda, Carina Bianca Alves de Souza, Delvito Cordeiro dos Santos, Angelina dos Anjos Cordeiro. Minha saudação aos fiéis das paróquias de Nossa Senhora do Livramento em Aricanduva,
da Paróquia Sagrada Família em Curvelo, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Várzea da Palma, da Paróquia Imaculada Conceição em Buritizeiro, Nossa Senhora Mãe da Igreja em Três Marias e Nossa Senhora dos Anjos em Aricanduva. Meus queridos irmãos do sacerdócio, caros jovens ordenandos, irmãs e irmãos em Cristo. Lembro a vocês, nesses momentos de preparação última para o mistério da ordenação diaconal. É um ato do próprio Jesus Cristo, através da Igreja, pelas mãos do arcebispo, que consagra estes 6 jovens com exclusividade para o Evangelho, para o amor de Cristo, da Igreja, a serviço dos irmãos. E Deus, na sua providência e misericórdia, quis se servir de nós, homens, para sermos sinais dele, Deus, no meio da comunidade eclesial. 3 ideias centrais para o diaconato. A primeira delas, que testemunhamos no início desta celebração, que vocês passam a serem consagrados a Deus de uma maneira definitiva, portanto, para sempre, mas por causa do reino dos céus, por causa do reino de Deus. E a partir desse momento, Deus tem que ser o único objeto do amor de vocês. Vocês passam a ser dele de uma forma mais plena, total, sem reservas, para sempre. Não se admite nunca questionar a própria vocação. Seria no casamento uma das partes do casal que questiona se ama ou não ama o próprio marido ou a própria esposa, é porque não existe amor. Quando se questiona, não existe amor. E da nossa parte, não há nenhuma possibilidade de desconfiarmos e não acreditarmos nesse Deus que nos amou por primeiro e que chamou vocês, desde o seio da própria mãe, para o serviço do altar. Da parte divina, impossível qualquer falha. E, portanto, da parte humana, a cada dia, uma renovação de amor. Vocês casais, vocês renovam cotidianamente, quase que imperceptível, o compromisso de amor entre vocês, quando vocês dizem uma palavra sempre repetida, mas sempre com força nova, com sabor novo, com sentimentos novos: meu bem, eu te amo. No beijinho que vocês se dão, beijinho de amor, é uma renovação do juramento que vocês fizeram aos pés do altar, quando vocês se comprometeram diante de Deus um com o outro, e os dois pela família, pela igreja. O sacerdote, ele tem que renovar dia a dia a própria consagração. 3 coisas destroem o amor: o tempo. Se um casal se vê com longa distância nos seus encontros, esse amor corre o risco de se acabar. A distância, quando um mora longe do outro, esse amor resvala. E o mais perigoso, um outro amor.
No início da minha vida sacerdotal, os primeiros 20 anos, eu trabalhei muito ajudando casais em conflito. Levavam para mim para ajudá-los a se inteirarem novamente. Me lembro que uma vez um veio armado e eu fui avisado. Ele estava com 22 na cintura. Enquanto não há terceira pessoa, num amor frágil, tem salvação. Na hora que entra a terceira pessoa na vida de um casal, é como o parafuso que perdeu a rosca. Põe o barbantinho, ele fica. Na hora que liga a máquina, o parafuso pula fora. Põe serragem, põe cola de madeira, na hora que liga a máquina, o parafuso pula fora. O que pode destruir o amor de um padre? O tempo. A distância. Nós acabamos de ouvir: não tenhas medo, Jeremias, eu estarei contigo. Mas para que Deus possa estar com vocês, é necessário que vocês estejam com Ele. São vocês que têm que chegar, porque Ele espera, Ele confia, e a graça que Ele deu e dá a vocês não foi e não é em vão. A terceira, um outro amor. Aí entra a virtude da prudência. E Deus não faz milagres para corrigir a imprudência de ninguém. 3 coisas destroem o amor: o tempo, a distância, um outro amor. E o diaconato significa consagrar-se com amor total, exclusivo, profundo, imenso, para sempre, a Deus, a Jesus Cristo, a sua igreja, por causa do reino dos céus. Segunda ideia-chave do diácono, a vida de oração, que é um dos compromissos que vocês vão receber no próprio rito da ordenação. Rezar com a igreja, rezar pela igreja, rezar pelo povo que vai ser confiado a vocês no futuro. E como o povo tem esperança e confia na força da oração de um padre, e a força do sacerdócio não está em técnicas pastorais ou na quantidade de computadores no escritório paroquial, mas nos joelhos dos padres. Quando foi a Revolução do México, em que se matava os padres pelo simples fato de serem padres, e uma das técnicas que eles tinham para descobrir se eles eram sacerdotes, porque tiravam a batina e vestiam-se como qualquer leigo civil, eles mandavam o padre levantar a calça até a altura dos joelhos. Se não tivesse pelo nos joelhos, eles prendiam e matavam o padre. Porque quem tem o hábito de oração, ajoelhado, os pelos não nascem nos joelhos. E era desse jeito que se matava os padres, e se identificava os padres, o sinal da oração na vida de um padre. Hoje já não se reza tanto ajoelhado, e isso não tem uma importância tão fundamental, mas inicia o sacerdócio com hábitos fortes e bons e de oração. Vocês serão mais sacerdotes à medida que vocês estiverem mais pertinho de Deus, na oração de ação de graças e no pedido de seus dons à comunidade e ao povo que vocês vão servir. Terceiro, a igreja. Jesus Cristo deixou Pedro: apacenta os meus cordeiros. A fidelidade a Cristo, a seu vigário em Roma, o Papa.
a fidelidade ao bispo de vocês, a fidelidade à igreja. Um padre que fala mal de seu bispo é um mau padre, porque ele vai contra um ponto fundamental do seu sacerdócio, porque ele está na igreja para trabalhar com a igreja e pela igreja, e não para projetos pessoais e realização pessoal. É imolação, é doação total. Sem obediência, a nossa vida se torna ridícula. Aí a igreja passaria a ser como tantos clubes de serviço. Eu nunca na vida tive dificuldades para obedecer, desde criança. E hoje como bispo. Obediência à igreja, fidelidade à igreja, fidelidade ao Santo Padre e o Papa, fidelidade ao seu bispo. Ele é a pessoa enviada por Deus na história da sua vida sacerdotal. Como amanhã vocês serão enviados como sacerdotes a um povo. Hoje vocês serão enviados como diáconos. E o povo vai receber a força, a ajuda de vocês na celebração dos sacramentos que vocês poderão presidir, do batizado, assistência nos casamentos e tantas outras orações e a pregação da palavra de Deus. Mas ela será de Deus à medida que vocês três estiverem bem pertinho dele. O seminário tenta lhe dar os meios de ser um bom padre, pelos estudos, pela prática e a experiência pastoral, e que vocês tiveram uma oportunidade belíssima de trabalhar em paróquias diferentes, assistirem de pertinho irmãos no sacerdócio que conduzem de maneira diferente a própria paróquia, para você perceber os caminhos para formar em você o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E a palavra de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Somos portadores de Jesus Cristo, da sua palavra, da sua força, do seu amor. Eu os ordeno diáconos, com serenidade e com tranquilidade. Rezei pela manhã e rezo nessa missa, para que Deus os faça santos diáconos e santos sacerdotes, para o bem do povo, para o bem da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Propósito dos eleitos. Os eleitos ao diaconado, diante do bispo e de todos os fiéis, devem exprimir o propósito de exercer seu ministério segundo a mente de Cristo e da Igreja, sob a orientação do seu bispo. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja, mediante a imposição das minhas mãos, e a graça do Espírito Santo. Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor
o ministério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão. Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja. Quero. Vós que estáis prontos para abraçar o celibato, em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor, quereis guardar para sempre o celibato, por amor ao reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade. Quero. Quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas, com o povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro. Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida a exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço. Quero, com a graça de Deus.